Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa live. Primeiramente, queria fazer uma apresentação pessoal. Eu sou o professor Carlos Roberto, professor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas. Eu também sou professor do Programa de Pós-Graduação de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da UFAL também. E sou professor da área de recursos hídricos e dou disciplinas, né, na área de recursos hídricos há algum tempo já, e a gente vem aprendendo um pouco, né, o uso dessas ferramentas, e eu resolvi hoje, né, disponibilizar um pouquinho para vocês de uma live relacionada ao RecRais, que não é comum, né? A gente já vê live de tudo que é tipo, mas uma live de RecRais não é um pouco comum. Então eu entrei em contato com o meu amigo Denis, ele aceitou esse desafio de fazer uma aplicação ao vivo e para a gente aprender um pouco, né, o uso do RecRais para fazer simulações de mancha de inundação. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todo mundo. Tem já muita gente na sala, já são quase 80 espectadores, mas a gente ficou muito feliz com a aceitação e também o interesse, né, pelo evento, com o feedback de vocês pelo LinkedIn, onde a gente divulgou, né, o evento durante toda essa semana. E o evento ele teve a confirmação de mais de 450 pessoas, então a gente ficou muito surpreso e muito feliz ao mesmo tempo, porque a gente não esperava uma aceitação, um interesse tão grande numa live tão específica, né, do uso do RecRais. Então foi muito bom, eu espero que vocês gostem bastante dessa live, foi preparada ao longo de toda essa semana, discutida todos os passos de como é que seria essa live, e a gente preparou, né, essa live de forma especial para que vocês saiam daqui realmente aprendendo a fazer um projeto para fazer simulações de manchas de inundação. É importante ressaltar que todos os dados utilizados nessa demonstração vão ser disponibilizados para vocês logo após essa live. Porque qual é o interesse? O interesse é que vocês usem esse tempo da live para aprender ao máximo. Então, observar com bastante atenção todos os passos, e depois vocês vão ter o vídeo dessa live e podem reproduzir o projeto com os dados que vão ser disponibilizados, os dados reais, né, de batimetria, topografia, os dados do projeto, e vocês vão poder reproduzir e aprender um pouquinho mais. Bom, essa live, para essa live a gente convidou o Dr. Denis Duda Costa, que tem mestrado no programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento ambiental pela UFAL e PhD pela Universidade de Lund, na Suécia. O Denis, ele é consultor e hidrólogo, então atua na área de recursos hídricos desenvolvendo projetos e é um usuário, né, muito assíduo, né, do RecRais. Ele usa bastante o RecRais, tem muita experiência, inclusive já trabalhamos juntos com alguns projetos usando o RecRais, e ele aceitou esse desafio de fazer essa demonstração ao vivo para vocês. Tá? Eu só queria fazer uma descrição rápida de como é que vai ser essa live. Essa live ela vai ser dividida em 2 blocos, certo? No primeiro bloco, o Denis vai fazer a apresentação do problema, ele vai fazer a criação do projeto no RecRais e a criação da geometria. E durante esse bloco vocês vão poder fazer questões, perguntas, comentários, e ao final desse bloco a gente vai tentar responder as questões. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo desse primeiro bloco, até a parte de criação da geometria, vocês podem ir fazer os comentários que eu vou fazendo essa seleção das questões para que a gente discuta. E no segundo bloco, o Denis então vai preparar os dados para a simulação, realização de simulação e a visualização dos resultados. Tá? Essa live ela vai ficar salva, ela já vai ficar disponível de forma imediata
nesse mesmo link que vocês estão assistindo a live. Bom, então eu vou passar a palavra para o doutor Denis Duda, que vai fazer então a apresentação desse primeiro bloco para vocês. Denis, é com você. Tá bem, obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Roberto, se puder me confirmar que tá Sim, vindo bem. estou ouvindo bem você. Ok, ótimo. Tá bom. Tá, eu primeiramente queria agradecer, né, o professor Roberto pelo convite. Fiquei bastante feliz quando ele me convidou aqui. E o intuito aqui dessa live, na verdade, é uma complementação além do curso que o professor Roberto já disponibilizou, né, no canal dele no YouTube. Então, por favor, vocês puderem lá acompanhar, né, ver o curso que ele disponibilizou, material riquíssimo para vocês começarem a usar lá, o RecRas. E aqui é um sentido da gente fazer mais uma aplicação ao vivo aqui para complementar ali o curso. Então, eu vou começar aqui a falar um pouco, que eu preparei uma apresentação breve, rápida, só para me apresentar. O professor Roberto já apresentou, né? Mas o meu nome é Denis, eu tenho formação em engenharia civil, né? Mestrado e doutorado, como ele já falou. E aqui está um pouco das coisas que eu já trabalhei, né? Por exemplo, aqui durante a minha tese, que foi que eu trabalhei, alguns temas. E também aqui na minha atuação profissional na área de consultoria em recursos hídricos, alguns temas que eu também já trabalhei e venho trabalhando. Então, dando seguimento aqui rápido nessa uma introdução breve aqui de alguns slides que eu coloquei só para contextualizar, nós temos ainda hoje, né, um problema de inundações nas cidades brasileiras, né? Em países em desenvolvimento como o Brasil, depois dos anos 70, nós temos um aumento da frequência de eventos de inundações, basicamente por alguns pontos que eu listei aqui, né? Nós temos crescimento de cidades, depois desse período, né? Tipo, a população veio cada vez mais morar nas cidades, então nós temos um aumento de densidade populacional, com uma ausência de planejamento urbano, né? Então são ocupamento de áreas ditas irregulares e elas estão mais propensas a esses problemas, por exemplo, de inundação, entre outros. E alguns fatores que maximizam essa problemática que a gente tem hoje no Brasil, como em vários outros lugares, né? São também as questões de mudanças, né? Mudanças no clima, mudança no uso do solo, que intensificam aí essas questões de inundações em cidades ribeirinhas. Então aqui tem uma foto de alguns problemas aqui no Brasil, né? Lá no Vale do Itajaí, a gente se lembra daquela catástrofe que teve, também lá no Rio de Janeiro, que ocorreu ali na região das Serras do Rio. Na nossa aplicação hoje, aqui a gente vai usar um exemplo de uma região também que é bem propensa a inundações no Brasil, que é essa região aqui da costa do Nordeste do Brasil, né? Essa região conhecida como leste do Nordeste brasileiro, ela é uma região muito úmida, ela recebe um volume de precipitação anual bem considerável, né? Em torno de 2.000 milímetros por ano e bastante concentrado no período de chuva dessa região, que é justamente agora, entre maio e julho, maio e agosto, mais ou menos, a quadra chuvosa. A gente tem uma região aqui de uma população altamente concentrada, né, com várias capitais que se concentram ao longo da costa aqui do leste e do Nordeste, e são bacias que elas têm um histórico de inundações. E a gente vai usar aqui como exemplo essa bacia aqui, que está perto da cidade de Maceió, que se chama Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú, que ela tem um histórico de pelo menos, nos últimos 60 anos, 70 anos, o Roberto quiser contribuir, eu acho que pelo menos 10 grandes cheias, né? Sendo a última cheia em 2017 e uma das piores cheias registradas no ano de 2010, que é o que a gente vai tentar retratar um pouco aqui nesse exemplo hoje. Então, só para vocês terem ideia do que aconteceu em 2010, né? Justamente nesse período aqui que a gente tem, entre maio e julho, a gente pode ter a chegada de precipitações bastante consideráveis nessa região. Isso daqui foi o que aconteceu em 2010 em algumas cidades ao longo do vale do Rio Mundaú, na bacia hidrográfica do Rio Mundaú, né? Cidades totalmente destruídas devido a um evento máximo de precipitação e cidades que estão localizadas praticamente dentro da calha do rio, né? Então, só para contextualizar isso. Então, os dados, né, como o professor Roberto falou, eles vão ser disponibilizados, mas eu gostaria de falar um pouco antes, né, quando a gente vai tratar de um projeto
na área, por exemplo, de simulação de inundações, um projeto de engenharia, os dados mínimos que a gente precisa ter para utilizar no modelo RecRais, né? No início a gente precisa de informações de topografia, né? Para caracterizar o nosso rio. Então a gente pode ter aqui o uso de imagens de satélite, como o SRTM, mas se a gente tiver informações mais precisas, melhor ainda, né? Por exemplo, levantamentos topográficos locais que a gente possa combinar com a informação do SRTM para melhorar a qualidade da nossa informação de modelo numérico do terreno aqui na calha do rio e complementar a informação do que está fora do rio com esses produtos disponíveis gratuitos, como o SRTM, ou então, por exemplo, o que aconteceu aqui na bacia do Rio Mundaú, eles fizeram um levantamento, né, todo da calha principal aqui do rio com um produto LiDAR, né, de alta precisão. Então, isso aqui ocorreu já bem depois do evento de 2010, a gente tem esses dados disponíveis e a gente resolveu utilizar eles hoje aqui para mostrar, assim, a qualidade do dado, né, como é que a gente consegue fazer essa representação. Mas em um caso de um estudo normal de consultoria, assim, é bem comum que a gente vá usar o SRTM e alguns levantamentos topográficos e a combinação de levantamentos topobatimétricos, né, de sessões de batimetria para representar o nosso rio. Então, uma pergunta que vem é o quanto é necessário de batimetria, né? Eu acho que eu poderia dizer que quanto mais batimetria na seção do rio, melhor, para a gente representar o rio. Mas é um custo. Num projeto isso pode ser é um custo bem considerável, na verdade, trabalho de campo. Então, geralmente, o que se adota são você levantar seções que vá representando as principais mudanças no rio ao longo do trecho que você vai simular, né? Por exemplo, presença de pontes, uma ilha, ou mudanças na características do fundo do rio, ou da largura do rio, estreitamentos, aberturas. Ou seja, você ter pelo menos a quantidade mínima de seções que consiga caracterizar essas principais mudanças no rio. Como aqui a gente vai tratar de usar o dado do LiDAR, que ele foi usado, por exemplo, no rio quando estava no momento seco e temos inclusive uma boa representação do fundo, a gente não vai precisar de seções batimétricas para integrar. Mas isso é uma coisa bem comum, na verdade, o mais comum do projeto é você precisar fazer as seções batimétricas. Outra coisa importante aqui são os dados hidrológicos e hidráulicos, né? A gente precisa de dados hidrológicos, de chuva, ou se nós já tivermos também os dados de vazão para aplicação direta. Uma coisa que ajuda bastante na calibração do modelo é poder ter levantamentos de marcas de cheias e depois vem a calibração aí do número de Manning para a gente conseguir representar bem ali o nosso modelo. Então, para essa aplicação aqui, esses modelos, esses dados, na verdade, eles foram disponibilizados nesse estudo aqui do meu colega Benício, né? Onde eu também fui coautor nesse trabalho, que foi a dissertação de mestrado dele. Então, toda a parte desses dados iniciais estão contidos aqui nesse artigo e a gente vai assumir que esses dados já estão processados, mas no normal, né, você vai lá do zero e começa a fazer cada passo desse daqui que a gente já vai considerar pronto para a agilidade da aplicação hoje aqui.